Então, nessa noite aqui, estão aqueles verdadeiros adoradores nessa noite. E eu creio que nessa noite, né, nós vamos sair daí cheio da presença de Deus. Né? Porque você está aqui não para, né, ver quem vai pregar, quem veio cantar, quem está na direção, mas você veio aqui na casa de Deus para sentir a presença de Deus. Né? Assim como nós estamos sentindo, né, no nosso corpo, na nossa pele, sentimos o vento tocar em nós, essa é a presença de Deus, irmãos. Nós sentimos, né, Deus começando, né, como sopra em nós, né, a sentir esse vento, né, irmãos? A presença de Deus que nós começamos a sentir. Aleluia. Então, nessa noite, irmãos, aleluia. Esqueça de algo que você, né, deixou na sua casa, algo que você esqueceu de fechar a porta, esqueceu de tirar a roupa da cerca. Esqueça disso. Eu tenho a certeza, né? Você está aqui neste momento. Aleluia, você vai ser mais abençoado. Aqui nós apenas acrescentamos a nossa vida, né? Não a vida terrena, né? Porque a Bíblia já está limitada, Deus já deixou para nós limitado a vida terrena para nós aqui, mas a nossa vida celestial, né? Aqui nós vamos acrescentar ela, né? Nós vamos aqui continuar palmilhando essa terra aqui, irmãos. Aleluia, igreja querida, né? Nós estamos aqui numa batalha espiritual. Enquanto nós estiver aqui, toda hora, todo momento, né, algo vai se levantar contra a nossa vida. Né? O diabo, né, ou alguém já vai usar para nos atirar a paz. Aleluia. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós sabemos uma coisa: pode vir o vento que vir, pode vir a tempestade que vir, não vai tirar a nossa paz. Porque nós subimos, aleluia, onde buscar um socorro. Como o salmista nos fala, né? Eleva meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro. Né? Nosso socorro não vai vir da direita, nem da esquerda, nós não vamos olhar para o homem. Né? Nosso socorro vem de Deus, do alto, aquele que fez o céu e a terra. Irmãos, então nessa noite eu digo para você, aleluia, fique, né, com o coração aberto, né, para ouvir a palavra de Deus, que Deus tem para falar conosco nessa noite, né, irmãos, aleluia. Eu quero trazer uma palavra, irmãos, que está no livro de Jó, aleluia. Livro de Jó, capítulo 1, irmãos, aleluia. Amém. Capítulo 1. O pastor falou sobre sinceridade, né, sobre nós ser reto perante, não ao homem, mas perante a Deus. E Deus olha para essas coisas, né, irmãos? Aleluia. Livro de Jó, capítulo 1, que diz assim, igreja: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Até aqui, irmãos, aleluia, e logo em seguida a gente vai estar lendo mais, aleluia. Quero orar com você então neste momento, né, irmãos, vamos orar, para Deus continuar nos abençoando. Senhor, estamos na tua presença, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos cuidado, tem nos sustentado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado, Senhor. Primeiro agradeço, meu Pai, pelo dia de hoje, porque o Senhor nos cuidou, deu livramento para nós, Senhor. Talvez nem livramento que a gente nem sabia, Senhor, que ia acontecer algo, mas o Senhor nos cuidou, meu Pai. Eu creio que nessa noite a sua igreja, Senhor, está aqui nessa noite, meu Pai, reunida, Senhor, para agradecer pelo dia de hoje, pela família, Senhor. Aqui nós temos homens, mulheres, jovens, Senhor, criança, meu Pai, que estão, Senhor, na sua presença, meu Pai. Não na presença do homem, mas na sua presença, Senhor. Nós cremos que nessa noite, Senhor, aleluia, mais uma vez, o Senhor vai estar abençoando a sua igreja, Senhor. No momento que nós saímos da nossa casa, ou, Senhor, talvez alguma seta, meu Pai, lançaram contra nós, Senhor. E o Senhor nos cuidou, Senhor. Mas estamos aqui, Senhor. No momento que terminar esse culto, Senhor, nós vamos sair aliviados, Senhor, com o nosso fardo mais leve, Senhor. E crendo que o Senhor cuida da sua igreja. O Senhor cuida de nós, Senhor. Eu te peço nessa noite, entregue nas suas mãos esse culto. Amém e amém. Amém, irmãos? Podem sentar, irmãos? Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de Jó, aleluia, palavra bem conhecida, né? Faz pouco tempo já foi pregada também, mas Deus tem várias maneiras, né, usar as pessoas, instrumento, né? Porque eu dou exemplo aqui,
Quando a gente vai arrumar um carro, né, não é qualquer chave que dá num carro. Não é qualquer instrumento que vai dar num carro. Então tem vários tipos de instrumentos, chaves para lidar com o carro, né? Mas eu digo para você nessa noite, aleluia, quando vem alguém pregar ou vem alguém para falar da palavra de Deus, cada um tem uma maneira de falar, mas o objetivo é o mesmo, que é aquele mesmo de dizer que o Senhor salva, né? Basta eu crer nele, basta eu me expor aos pés dele, que ele vai salvar, né? Fazer aquilo que agrada ao Senhor. E é como a palavra de Deus fala aqui, vocês me acompanharam nessa noite, primeiro versículo, primeiros versos, vai dizer que a história desse homem, né? Muitos não digo, mas pessoas falam que esse Jó era apenas uma história. Era alguém que, né, tem teólogo que falou que Jó, ele não existiu, né? Foi apenas uma história, foi contada, né, para estar na Bíblia. Mas não, irmãos, aleluia. Jó, aleluia, esse homem existiu, irmãos. Aleluia, porque a Bíblia, né, Deus deu para nós, né, a Bíblia, para tudo que está escrito aqui, irmãos, aleluia, existiu, irmãos. Eu quero para você ver aqui, irmãos, nessa noite, aleluia, só para nós confirmar a palavra de Deus que Jó existiu, né, que aonde tivesse dois ou três reunidos no seu nome, aí ele estaria, o Senhor estaria, né? A Bíblia vai nos falar também lá no livro só para confirmar aqui, irmão, livro de Ezequiel 14, para você ver aqui que 14, irmãos. Livro de Ezequiel 14. Você vai ver aqui que alguém aqui, né, Ezequiel falando que existiu Jó, né, existiu os profetas. Aleluia. 14, irmão. Diz assim, eu só vou ler o 14 para nós entender. Falando da existência de Jó, que ele existiu. Aleluia. E ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, quero repetir para você, ainda que estivessem no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Amém, amém. Você vê aqui, né, irmãos? Aleluia, né? Existiu, Jó existiu, irmãos. Aleluia. Não é apenas alguém dizer, não, ele não existiu, foi apenas alguém inventou para ficar na história, não. Jó realmente existiu. Aleluia. E a Bíblia relata para nós, então, irmãos, sobre essa família aqui, sobre a família de Jó, quando veio a grande tempestade, eu falo tempestade, na vida de Jó. Mas a Deus, assim, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite aqui, que aqui a Bíblia vai relatar para nós sobre alguém, né, pegou Jó e começou a defender. Começa uma luta aqui, irmãos, aleluia, uma luta espiritual, não uma luta terrena. Aqui nós vamos ver que Jó não sabia da situação, o que iria passar, né? Vai contar para nós aqui, primeiro verso, vai dizer que Deus, né, viu Jó que esse homem era reto, temente a Deus, né? Ele temia a Deus, aleluia, fazia as coisas bem, né, e desviava-se do mal. Aqui a Bíblia começa a relatar para nós a história desse homem, né, que esse homem era um homem rico, um homem que tinha vários animais, tinha pessoas ao seu comando, né, tinha bens grandes, e era o homem mais rico do Oriente naquela época. Na época dele, era o homem mais rico. Mas eu quero falar para você, irmãos, nessa noite, aleluia, que vai falar para mim, para você, no capítulo 5, já pulando aqui a história aqui, irmãos, aleluia, primeiro verso vai dizer, no 3 vai falar sobre os animais, da riqueza que ele tinha, os animais que ele tinha, e no 4 vai falar sobre os seus filhos, né, que faziam festa, né, bebiam, né, mas não temiam a Deus. Mas no 5 vai dizer assim, irmãos, capítulo 1, verso 5 diz assim, isso sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dia dos seus banquetes, e vivia Jó, e Jó santificava-se e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número segundo o número de todos eles, porque dizia Jó,
Porventura, pecaria meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. No 6, irmãos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. No 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aleluia. Irmãos, aqui, irmãos, verso aqui, esse versículo aqui, a Bíblia vai relatar para mim, para você nessa noite. Aleluia. Falando que aqui eu fiquei me perguntando quem é esses filhos que chegaram na presença de Deus, né? A Bíblia vai falar que o diabo também foi na presença de Deus. Aleluia. Eu fiquei me perguntando quem é esses filhos. Para a minha igreja, não sei para a igreja, se eu penso da minha maneira, né? Mas para mim aqui, quando fala em filho de Deus, aleluia, aqui essa conversa que ele tem com seus filhos, para mim são os anjos, aleluia. Não sei, né? Eu não conseguia achar aonde está escrito se há outro tipo de filho se apresentar naquele momento, mas eu creio que seriam os anjos, aleluia, na presença de Deus, falando com Deus, aleluia. Mas a Bíblia então vai dizer para mim e para você aqui, quando chegaram os filhos de Deus, na presença dele, alguém estava lá. Aleluia. Satanás. Chegou na presença de Deus. Aleluia. Chegou na presença de Deus, aleluia, para pedir permissão para poder tocar na vida de Jó. Até aqui, Jó não sabia da situação dele, porque aqui a gente vai ver essa conversa entre Deus e Satanás. Né? Até aqui, né, não tinha nada ainda acontecido da família de Jó. Mas eu creio que, como a Bíblia fala para nós, aleluia, Jó, sem ter pecado aqui, mas aí durante a madrugada, os filhos dele faziam festa, e ele ia, Jó, durante a madrugada, ele ia buscar, né, pedir perdão pelos filhos, né? A Bíblia relata para mim e para você aqui, né, o Jó não tinha pecado. Não, ele não pecou, porque era um homem sincero, reto perante o Senhor, né, e desviava-se do mal. Mas os seus filhos não. Aleluia, os seus filhos não, né? Eles faziam festa, faziam banquete e não se importavam, né, com Deus. Mas Jó, como era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E a Bíblia então vai dizer para nós, quando chegou naquele momento, aleluia, né? Os filhos foram se apresentar a ele. O diabo chega lá, aleluia. E aqui nós vamos ver, irmãos, aqui, no 7, eu quero pedir para você, no 7 diz assim: então disse o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E o 8 vai dizer assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Repito para você nessa noite: disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Né? Aqui vai repetindo aqui o que fala para nós no primeiro verso lá, né, irmãos? Né? Esse homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Para você ver aqui, igreja, que Deus, né, como nos conhece, como Deus conhece nós, né? Porque Deus aqui não estava vendo que Jó, dos bens materiais, porque tudo aqui como Jó tinha, foi Deus que deu para ele. Os bens materiais, animais, né? Família, foi tudo que deu, foi Deus que deu para Jó. Mas a Bíblia então aqui, irmão, diz assim, então, né, que esse homem, aleluia, o Senhor diz assim: Satanás, tu viste o meu servo Jó? Aleluia, que aí nesse momento, irmãos, igreja, eu vejo aqui que Deus olhando para o coração de Jó, aleluia, não era, né, ele não estava olhando para a roupa, não estava olhando para o corpo físico de Jó, mas ele olha lá dentro do coração de Jó naquele momento, porque ele já sabia, ele sabia que Jó era temente a ele, Jó tinha, né, estava sempre na sua presença. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer assim: Satanás, tu viste o meu servo? Eu quero aqui, irmão, pôr um nome também aqui, né? Deus nos defendendo quando vinha a prova, quando vinha a luta na minha vida, né? Deus defendendo nós. Deus cuidando de nós, dizendo assim, aleluia, viste lá o meu servo lá, Ana, aleluia, viste a minha serva lá, viste Samuel lá,
Aleluia, ele dizendo para Satanás, aleluia, porque Deus sabe o nome de cada um de nós, aleluia, ele sabe o seu nome, sabe, né, sabe tudo que acontece, aleluia, para o diabo poder tocar em mim, aleluia, para tocar em você, aleluia, ele vai ter, aleluia, Deus vai ter que dar permissão. E eu pego como exemplo esse livro aqui, esse homem aqui, Jó, né? Porque o diabo tem que chegar na presença dele para poder tocar em Jó, aleluia. E a Bíblia, irmãos, aleluia, vai dizer que esse homem era sincero, reto e temente a Deus, aleluia. Reto e temente a Deus, irmãos, aleluia. E no 9 vai dizer assim, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e sua casa, em tudo quanto tem. A obra de sua mão abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Você vê, irmãos, aqui que, aleluia, o Senhor, né? O Senhor abençoou, né? E cercaste a vida de Jó com os bens, tudo que Deus deu, né? Foi Deus que deu para ele, assim como Deus dá para nós também todas as coisas, né? Bens materiais, aquilo que nós trabalhamos, né? Deus vai dando para nós, né? Nós vamos adquirindo, Deus vai dando, né? Conforme o nosso trabalho, Deus vai dando para nós. Aleluia. Mas eu não posso pôr o meu coração, eu não posso pôr a minha vida naquelas coisas, nos bens materiais. Aleluia. Se fosse, irmãos, aleluia, a pessoa aqui, se Deus dissesse assim, não, o diabo, dissesse para o diabo, não, vai tocar, toca nas coisas, nos bens materiais de Jó, pode tocar nas coisas dele, né? Tira tudo dele, aleluia. Mas Deus não, aleluia. Deus pega e defende Jó naquele momento. Eu creio, irmãos, que quando o diabo vai tocar a nossa vida, né, ele chega, né, o diabo chega na presença de Deus para pedir permissão para tocar a nossa vida. Não é assim, irmãos, aleluia. Eu creio que quando o diabo vai chegar na presença de Deus, aleluia, ele já quer tocar de repente, aleluia. Tudo tem uma consequência, irmãos, aleluia. E no 11 vai dizer assim, estende, aqui Deus falando para ele, né, irmãos, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, e eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, aqui, né, Deus dando, não, pode tocar em tudo, aleluia, mas em Jó você não vai tocar, em Jó tu não toca, aleluia. E aqui no 3 vai dizer, sucedeu nos dias em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. E no 14, irmãos, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavavam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os jabuseus e os tomaram e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Aleluia. Irmãos, aqui no verso 14, 16, 17, a gente vai ver aqui quando o diabo entra e começa a tocar nos bens de Jó, né? Começa a tocar nos bens, começou a perder todos os bens aqui, materiais dele, né? Os que ele tinha. Mas, irmãos, aqui, e vai falar para mim, para você, nessa noite aqui, irmãos, aleluia, tudo isso aqui foi a permissão de Deus, né? Que deixou, Jó, toca, diz para o diabo, não, Satanás, tu toca em todos os bens dele, mas em Jó você não vai tocar, aleluia. E aqui eu vejo, quando começa a entrar o problema, a dificuldade e as chagas na vida de Jó, né? As dificuldades. Aqui ele perdeu tudo que ele tinha, né? Ele tinha trabalhado, conquistado, né? Comprado, perdeu todos os seus bens materiais, né? Mas o grande problema agora vai vir aqui, irmãos, sobre a família dele, quando ele perde os seus filhos, seus 10 filhos, perde, né? A Bíblia vai relatar para mim, né, que Jó recebeu a notícia que nenhum pai, nenhuma mãe, uma família quer receber quando perde alguém, né? E a Bíblia relata aqui que ele perdeu os seus filhos, né? E a Bíblia vai relatar para mim, para você, que Jó, naquele momento, né, ele pega e se lança em terra, né?
começa, rasga as suas vestes, né? Ele raspa o seu cabelo e se joga em terra, irmãos. Aleluia. E começa, né? Ele não tem esse momento aqui, irmãos. Aleluia. Tudo que ele tinha, ele perdeu. A família, os filhos ele perdeu, né? Mas até aqui, no momento, ele nunca falou para que era Deus o culpado disso. Nunca. Aleluia. Será que quando vier dificuldade na minha ou na nossa vida, irmãos, quando vem, nós não vamos culpar Deus? Será que o Giovanni não vai dar um chute no balde? Não, é por causa de Deus. Você vê aqui que até aqui, né, Jó não fez nada disso, aleluia. Eu quero aqui, irmãos, aleluia, vai dizer assim, então no 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Aleluia. Repito para você, irmãos. Rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. 21, irmãos. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. E o Senhor tomou e bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus a falta de alguma coisa. Você viu, irmãos, aqui, né? Todo problema veio, né? A Bíblia relata, então, para nós, o primeiro capítulo aqui, do primeiro verso até o 22, da vida de Jó, né? Primeira coisa, ele perdeu, foi tudo, os seus bens materiais, animais que ele tinha, perdeu tudo. Aleluia. E até aí ele não blasfemou a Deus, porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia, pode vir a luta, pode vir o problema, Jó não vai blasfemar, aleluia. Mas a Bíblia relata para mim e para você, irmãos, aleluia. A família dele aqui, né, até aqui, ele perdeu tudo. Mas vai começar, irmãos, aleluia. O diabo não é aquela pessoa, não digo pessoa, mas aquele animal que vai chegar, né, e vai desistir, aleluia. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele podia muito bem, não, Deus sempre vai estar guardando, Deus sempre vai cuidar de Jó, né? E não adianta eu tentar a primeira, a segunda, a terceira vez, aleluia. E Jó sempre vai estar guardado, aleluia. E a Bíblia, o segundo capítulo 2, vai falar para nós sobre quando o diabo chega novamente à presença de Deus, aleluia. O diabo não desiste. Você vê que o diabo não desistiu da vida de Jó, aleluia. E a Bíblia relata então para mim, nessa noite, para você, nessa noite, aleluia, que ele chega, vai novamente, e mesmo os versículos, irmãos, a mesma coisa que fala nos versículos primeiros versos, e lá no verso capítulo 2, e lá no verso capítulo 1, primeiro verso também vai nos falar sobre os filhos foram na presença de Deus, né? Vai falar novamente lá, né? Os filhos foram na presença de Deus, aleluia, e o diabo foi junto, né? Aí Deus novamente, viste o meu servo Jó, né? Um homem temente, né? Um homem temente, reto e temente a Deus. Deus defendendo Jó novamente, segunda vez. Mas o diabo não quer saber, irmãos. Aleluia. O diabo, então, aqui relata para nós, aqui, escrito aqui na Bíblia, né? Ele bateu, assim, ele bateu de frente com Deus segunda vez. Segunda vez ele bateu, o diabo bateu de frente com Deus. Não, eu quero ver, aleluia. O Senhor defende Jó, né? Cuida de Jó, por isso que, né, nada vai acontecer contra ele. Aí o Senhor disse, toca agora, aleluia, toca na sua vida, pode tocar na vida de Jó, toca nos ossos, na carne de Jó. Aqui Deus já mudou, aqui no capítulo 2, a partir do verso 2, vai nos falar sobre a história, né? Que Deus deu permissão para o diabo tocar nos ossos e na carne de Jó. Aleluia. Aí já muda, né, irmão? Já vai tocar na carne, aleluia. Veio a enfermidade, veio a doença sobre a vida de Jó, aleluia. E até aqui, irmãos, aleluia, a Bíblia vai dizer que Jó não atribuiu a Deus, aleluia. Mesmo a sua esposa, né, dizendo, não, tudo está acontecendo, aleluia, né? Pegue, amaldiçoa esse Deus. Ele falando, né? A esposa falando para ele, né? E Jó, até aqui, Jó não atribuiu a Deus tudo que aconteceu na sua vida. Aleluia. E vai dizer, irmão, no capítulo 2, aleluia.
E diz assim no 2 e no 5 diz assim: estende, porém, a tua mão e toca nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Aleluia. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio para dar vida e vida com abundância, irmãos. Aleluia. Deus deu a vida, aleluia. Ele que vai dar. Né? Não é o diabo que vai chegar e vai, não, vou tirar a tua vida. Não. Aleluia. Quem vai tirar a vida é só Deus. Aleluia. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio, né? Deus veio para dar vida e vida com abundância. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia. E vai dizer no 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Deu uma chaga maligna desde a planta dos pés até o alto da cabeça. No 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, e assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a esse Deus e morre. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, aleluia, a sua família, né? Da onde ele não esperava. Da onde ele não esperava, veio aquela palavra, assim, a última palavra terreno para matar a fé daquele homem. Né? A própria esposa. Não, amaldiçoa esse Deus e morre, falando para ele, né? Aleluia. Mas mesmo assim, Jó não amaldiçoou Deus. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, eu sou a vida e a ressurreição. Aleluia. Irmãos, tirando aqui, irmãos, fazendo uma apanhada de tudo isso aqui, dessa história desse homem. Aleluia. Né? A Bíblia não relata para nós, aqui não fala que esse homem, aleluia, toda a história, do primeiro capítulo até o 40, né, vai falar para nós que esse homem nunca amaldiçoou Deus, né? Nunca, aleluia. Mas a Bíblia relata para mim e para você, nessa noite, aleluia, que Jó, aleluia, era um homem sincero, reto e temente a Deus. Mas a Bíblia vai falar para mim, aleluia, por essa sinceridade, essa obediência a Deus, essa temente a Deus, aleluia. Deus não esqueceu dele, aleluia. Deus guardou ele da situação. Lá no final do capítulo 40, né, vai nos falar sobre que Deus restituiu ele. Né? Deus deu tudo em dobro para ele. Deu família, né? Deu os bens que ele tinha, bens materiais, né? Deu em dobro. Né? A pessoa se Jó, lá no capítulo 1, quando começa a história, ele começasse a dizer para Deus, aleluia, Deus, eu estou atravessando dificuldade, perdi a minha família, perdi os meus bens materiais por causa sua. Né? Você vê que ele nunca falou, aleluia, perante, né, a presença de Deus, porque Deus, aleluia, olhou para o coração de Jó. Esse homem é fiel a mim, aleluia, mesmo ele não sabendo, aleluia, a batalha estava já travada, aleluia, a batalha entre Deus e o diabo, estava travado nas hostes celestiais, né? Naquele mundo espiritual, estava travada essa batalha, e Deus, aleluia, defendeu um homem, defendeu aquele porque ele sabia que era um homem sincero e temente a Deus, aleluia. Eu falo para você nessa noite, você que está aqui, aleluia, Deus sabe o seu caminhar, Deus sabe os seus pensamentos. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe, aleluia, a sua vida inteira. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, eu não sei o que vai acontecer com você, nem comigo, eu sei. Como eu sair daqui da igreja, nós não sabemos o que vai acontecer com nós nessa noite. Mas Deus sabe. Mas Deus acampa, né, anjos poderosos para cuidar da nossa vida. Aleluia. Então nessa noite eu digo para você, aleluia, instrumento, aleluia, de Deus, aleluia, filho fiel a Deus, aleluia, aquele que Deus cuida, aleluia. Você que está aqui, você é filho predileto de Deus, Deus está cuidando de você, aleluia. Sabe aquelas orações, como a Bíblia falou aqui, a história de Jó, durante a madrugada, ele buscava a Deus, falava com Deus, aleluia. É a mesma coisa que nós, irmãos, aleluia. Durante a madrugada, aleluia. Quantas vezes, durante a madrugada, nós perdemos sono para buscar pela nossa família, para buscar nossos filhos, buscar pelo esposo ou por a esposa. Nós derramamos lágrimas, né?
aleluia, talvez a tua esposa, talvez o seu companheiro ou companheira, pergunta para você o que houve, aleluia, e você diz, não houve nada, aleluia, e você levanta, né, levanta e vai orar a Deus, aleluia, Deus cuida da minha família, Deus, eu sei que eu estou precisando que o Senhor venha a derramar as tuas bênçãos sobre a minha família, Senhor, aleluia, e Deus ouve essas orações, né, oração de um pai, oração de uma mãe, de um filho, Deus ouve, aleluia. Você vê, mas tudo vai acontecer com a permissão de Deus, aleluia. Com a permissão de Deus, aleluia. Deus vai permitir que aconteça, mas eu digo para você, quando a prova, a luta vir, aleluia, você não está só. Porque Deus está no meio da prova com você, você não está só, aleluia. Talvez os nossos pensamentos, eu estou na prova, estou na luta porque eu estou em pecado, aleluia. Eu não sei, não posso dizer para você, quando vem a prova, quando vem a luta, você está em pecado, não posso falar isso. Mas eu digo uma coisa, aleluia, é na prova, é na luta, que é aí que eu me levanto mais forte. Aleluia, é na prova, aleluia, que Deus está comigo. É na luta que Deus está comigo. É no deserto que Deus está. Aleluia. A Bíblia relata para nós, irmãos, quando Jesus foi para o deserto, né? Jesus foi para o deserto, é o Senhor, Jesus e o diabo lá. E começou o Satanás a tentar o Senhor, né? Em tudo aquilo. Ele nunca foi, né? Jesus não deu assim, não foi vencido. Não foi vencido, aleluia. E é por isso que eu digo para você nessa noite, aleluia, vale a pena estar na presença do Senhor, vale a pena, porque tem alguém que cuida de nós, não é que qualquer um vai cuidar de nós, não é um homem terreno que é falho, que vai cuidar, quem vai cuidar de nós, sabe quem? É o Senhor, aquele que deu a sua vida por nós. Se hoje nós estamos aqui, aleluia, alguém deu a sua vida, Jesus, aleluia, o verbo, né, como a Bíblia nos fala no livro de João, né, o verbo estava com Deus, aleluia, esse que deu a vida por mim e por nós, aleluia, nessa noite. Vamos te pôr em pé, irmãos, aleluia, para nós orar e já passo por pastor nessa noite, aleluia. Aleluia, vamos orar, aleluia. E você vai pedir para Deus novamente, aleluia, cuidar de você, entregar sua família, aleluia, nessa